Lembro a todos que, no dia 12 de maio, decidimos pela instauração do processo de impeachment para apurar a prática de crime de responsabilidade. Na ocasião, a maioria dos senadores entendeu que existiam indícios suficientes para afastar a presidente da República, Dilma Rousseff, e dar continuidade ao processo de impedimento. Hoje, somos novamente chamados a decidir o destino do nosso país. Desta vez, analisamos o relatório de pronúncia elaborado pelo senador Antônio Anastasia. O trabalho de Sua Excelência merece ser definido como brilhante, inteligente na abordagem, acessível na forma, irrefutável no conteúdo. No relatório, reconheço os fundamentos da acusação que justificam o julgamento de Dilma por crime de responsabilidade contra a lei orçamentária e contra a guarda e o correto emprego dos recursos públicos. Apesar do caráter político do julgamento, não podemos perder de vista que vivemos um Estado de direito, de forma que a nossa decisão deve ser sujeitar à ordem jurídica. Por essa razão, comecei minha análise do relatório observando se as garantias constitucionais de ampla defesa de um contraditório foram observadas. Numa leitura crítica, pude verificar que a presidente apresentou defesa escrita, arrolou testemunhas e requeriu a produção de provas. Além disso, foi realizado perícias solicitado pela defesa e a oitiva de 38 testemunhas. Por fim, foi definido a data do interrogatório. No entanto, a presidente Dilma Rousseff preferiu não comparecer, optando por apresentar um depoimento escrito que foi lido pelo seu advogado perante a Comissão Especial de Impeachment. Não tenho dúvida, portanto, de que as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram respeitadas. A presidente da República teve todas as oportunidades para se defender. No entanto, não conseguiu justificar seus atos e provar sua inocência. Ao contrário disso, preferiu sustentar a tese de que suas condutas também teriam sido praticadas pelos mandatários anteriores, como se isso pudesse ser aceito como justificativa legal. Quanto ao mérito, não posso deixar de mencionar a minha indignação ao constatar que, se antes existiam suspeitas de crimes de responsabilidade, hoje essas suspeitas se confirmam. Ao Senado Federal, resta cumprir o papel que a Constituição lhe assegurou de juízo político, decidindo sobre a continuidade e o julgamento do processo, que levará à perda do mandato presidencial. As operações ilegais de crédito utilizadas pela presidente para mascarar o rombo nas finanças públicas, um verdadeiro vale-tudo orçamentário e fiscal. Como diz o próprio relator, causaram enormes prejuízos à nação. Abalou a credibilidade conquistada a duras penas no mercado internacional, provocando um desequilíbrio fiscal, que acarretou um aumento significativo do desemprego, da inflação e do endividamento. E o que é pior, um abalo na confiança depositada no governo pelos seus agentes econômicos. Tamanha era a falta de confiança da capacidade de gestão da presidente Dilma Rousseff, que em menos de 3 meses de gestão, o resultado do governo Temer começa a aparecer. Os indicadores mostram que ele tomou decisões acertadas, entre as quais a escolha da equipe econômica. Destaco a nomeação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um profissional competente que tem, mais uma vez, mostrado ao Brasil sua capacidade de trabalho. Uma gestão eficiente da economia, ainda que em pouco tempo tem conseguido reverter a tendência de queda dos indicadores econômicos, restaurando aos poucos a credibilidade perdida. Em contato direto com a população goiana, nesse momento de eleições, em que tenho viajado por todos os cantos de Goiás, na condição de presidente regional do Partido Progressista, recebo o clamor popular por um governo federal competente. O brasileiro conviveu por muito tempo com um governo que não colaborou com o desenvolvimento da nação e criou obstáculos à livre iniciativa.
O resultado daquela gestão pública desastrosa culminou na crise em que vivemos e numa profunda insatisfação popular. O primeiro passo dessa mudança já foi dado, com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e de seus aliados. Nas relações institucionais, o diálogo entre os poderes vive novos tempos. A estratégia do governo anterior era um rolo compressor para forçar a aprovação das matérias de seu interesse no Congresso. Hoje foram abertos vários canais de trabalhos em conjunto de parlamentares, ministro e o Palácio do Planalto. Na infraestrutura, por exemplo, a medida provisória 727 de 2016, que é um avanço, uma excelente iniciativa da nova gestão. Ao criar o Programa de Parcerias de Investimento, o governo federal coloca ao lado dos empreendedores e investidores, para que juntos superemos a grave crise econômica que vivemos. Sou relator dessa matéria e pude estudar o assunto a fundo. Posso afirmar que essa iniciativa é da maior importância e que tem o potencial de revolucionar a forma como esse país investe em infraestrutura. No discurso que proferi aqui nessa tribuna, por ocasião da admissibilidade, fiz questão de ressaltar que a crise política poderia ser resolvida mediante a união de forças políticas que restaurasse a governabilidade. Afirmei que a crise econômica poderia ser superada através de medidas de contenção de despesas e de um ajuste fiscal capaz de equilibrar as contas públicas. Para finalizar, senhor presidente, lembro com orgulho o nosso hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. Hoje a nossa luta, senhor presidente, é para proteger o povo brasileiro da irresponsabilidade. Somos chamados ao dever de afastar o Brasil da ilegalidade, da negligência com a coisa pública. O crescimento seguro do país depende do resultado dessa votação de hoje. O país, dividido por ideologias, precisa se unir para enfrentar a crise. Nossa decisão dará esperança ao povo brasileiro, esperança de um futuro melhor, longe da miséria e longe do desemprego. Pelos motivos expostos, meu voto é sim, presidente, em favor da procedência da acusação. Meu voto é sim pelo prosseguimento do processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, presidente.